Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui, desde já, antes que eu me esqueça, agradecer todos os nossos irmãos que trabalhou na festividade da Igreja do Senhor, 7 anos de aniversário. 7 anos significa o ano da perfeição. E sem nenhuma demagogia, eu quero dizer que as outras festas foi muito boa, mas essa foi melhor. E permitindo Deus, o ano que vem será melhor ainda, porque o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de estar fazendo elogio, né? Uma coisa minha, né? De ficar fazendo elogio, às vezes até em casa eu sou cobrado a respeito disso, né? Mas você nem faz elogio, uma coisa minha e eu sou... E para mim é um pouco difícil de ficar fazendo elogio para as pessoas, mas de todo o meu coração foi muito lindo. Tudo foi muito lindo, desde o porteiro até a ministração da palavra, até a bênção apostólica, foi muito lindo e isso é muito bom, porque o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro. Queridos, nós estamos mais um dia para aprender da palavra do Senhor e deixei algumas quinta-feiras sem dar continuidade ao estudo da palavra, ao ensinamento da palavra, no qual nós iniciamos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, nós vamos dar continuidade porque Ele é bom. Agradecer minha esposa por nos ajudar e dirigir o culto, né? Me veio à memória de alguns anos atrás, estava eu, ela e mais um casal na igreja e minhas 2 filhas. Ela dirigia o culto, eu pregava e o nosso irmão tirava a oferta, né? Um salvadorenho que Deus nos deu aqui na América e hoje nós já estamos num grupo maior. Às vezes eu até me pergunto, será que podemos começar tudo de novo? Né? Será que podemos iniciar lá na estaca zero? Aquele que tem o chamado de Deus, ele não se importa com multidões. Ele se importa de estar centralizado na vontade de Deus, né? Aprova a Deus que, se for da vontade dele que nós nos permanecemos aqui, ficaremos. Mas se for da vontade dele de nos mandar para outro lugar, iremos, né? Nós estamos disponíveis para a vontade de Deus. Aquele que lança a mão no arado não é digno nem de olhar para trás. Aquele que conhece antes não tivesse conhecido, né? Então, nós não podemos ser covardes diante do Senhor. Mateus 18, verso 15 diz assim. Mateus 18, verso 15 diz assim: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, levar ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas todas as palavras seja confirmada. E se não as escutar, dizei à igreja. Se também não escutar, a igreja considera como um gentil e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Amém? Somente até aí.
Pode assentar, nossos irmãos. Também queria eu ficar sentado hoje, porque dei um jeito na coluna hoje, mas esse negócio está doendo. Mas Deus é bom e é fiel. Amados, nós estamos diante de um texto, o qual uma das maior preocupação da igreja nos dias atuais é a verdade e a sinceridade com os demais irmãos. Portanto, Mateus capítulo 18, o nosso Senhor Jesus aqui, ele está trazendo um ensinamento comparando uma maneira de ganhar os nossos irmãos. Portanto, se nós observar o texto, podemos ver que a Bíblia fala de irmão. Se o teu irmão o pecar contra ti, vai até ele e o repreenda. Então, para nós entender esse texto e observar, podemos perceber que não é para o mundo. Esse texto aqui é para os cristãos que servem o Senhor. E se nós ganhar os nossos irmãos, nós podemos entrar na multiplicação de ter mais um para o reino de Deus. Se nós perder o nosso irmão, nós perdemos aquilo que é mais valioso para o nosso Senhor Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Então, a Bíblia aqui está trazendo conselhos que nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma para a nossa vida espiritual, para a nossa vida espiritual dentro da igreja. Então, a maneira de nós ganhar os nossos irmãos, às vezes, não é passando a mão na cabeça da pessoa que está errado, não é nós concordando com o erro, com as falhas, com os pecados. Às vezes, uma repreensão, nós ganhamos o nosso irmão e trazemos ele para dentro da casa de Deus, para dentro do reino de Deus. Eu fiquei muito feliz quando o irmão falou aqui hoje que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com vós. Nada tira da minha cabeça que existe algumas portas ainda que estão fechadas para o nosso Senhor Jesus. A primeira porta é a porta do nosso coração. A porta do nosso coração que deveria ser aberta, que deveria aceitar. Às vezes nós trancamos ela, pegamos a chave e jogamos dentro de um poço, dentro de uma cisterna, para que ninguém abra essa porta. E nós às vezes trancamos a porta do nosso coração com algumas atitudes, com algumas maneiras, com algum jeito que nós reagimos, que nós falamos. Nós trancamos essa porta e Jesus fica batendo todos os dias que quer entrar, quer ceiar, quer fazer morada. E nós deixamos Jesus de fora e trancamos o nosso coração com amargura, com a falta de perdão, com a falta de entendimento, com a falta de ouvir os nossos irmãos que têm mais sabedoria, que nos ama, que chega até nós e nos repreende. Porque hoje o que mais distancia as pessoas dos verdadeiros amigos,
dos irmãos, dos pastores, dos presbíteros, é a repreensão. Quando está passando a mão na cabeça, quando está cobrindo o pecado, está tudo bem, mas quando você chega lá e repreende, e fala, dessa maneira você não vai para o céu, dessa maneira você não vai chegar em lugar nenhum, aí de repente aquela pessoa já não serve mais para ser seu amigo, já não serve mais para andar junto com você, já não serve mais para poder você ir na casa dele, para comungar com ele. Por quê? Porque a repreensão é uma das coisas que mais dói. A correção é algo que mais dói na vida do ser humano. Mas a Bíblia diz que Deus corrige. E a palavra ali corrigir significa corrigir, o mesmo que Salomão falou, corrigir o seu filho com vara. A palavra que Deus fala, corrige quem Ele ama, significa que Deus, Ele pega uma vara e dá algumas pancadinhas no fio do nosso lombo. Mas não é para nos tirar da presença dEle. Ele está corrigindo porque a demonstração de amor dEle é tão grande que Ele não quer que nós nos perdemos. Então Ele nos corrige, Ele puxa nossas orelhas, Ele dá oportunidade. E dentro de uma sabedoria, o sábio não é aquele que fala, mas o sábio é aquele que ouve. É aquele que ouve, se arrepende, deixa. Às vezes chega um amigo, um irmão perante você e fala para você, você está errado nisso, nisso, nisso. Se você for inteligente o bastante, você vai abraçar aquela pessoa, você vai amar aquela pessoa, você vai querer mais aquela pessoa perto de você, porque Ele quer o seu bem. E se Ele te ouvir, você ganha. Se Ele não ouvir, leva uma testemunha. E se Ele não ouvir a testemunha, leva o caso para a igreja. Veja aqui que a igreja é o último caso. Por quê? Porque a igreja, ela já age dentro da situação quando já está bem gravíssima. Quando a situação está grave, aí que a igreja entra. Porque a igreja, com a sabedoria de Deus, com o entendimento de Deus, com a graça de Deus, ela não pode ir em qualquer balela. O líder da igreja, o pastor da igreja, o representante da igreja, ele não pode ir em qualquer conversa. O disse-me disse, o fala, não fala, e aí começou um vavuzinho ali. Se o pastor entrar de gaiata ali no meio, ele acaba sendo prejudicado. E ele sendo prejudicado, todo o ministério se torna prejudicado. Então, para ganhar, precisa de alguns pontos. Quando chegar a levar para a igreja, é quando o caso já não tem mais condições entre as pessoas. Por isso que eu vou ensinar aqui hoje, já nesses minutos, eu quero que você abra comigo no livro do Êxodo, no capítulo de número 18 e verso de número 13, para nós aprender o quanto um conselho é importante para a vida de um ser humano. E ali a Bíblia fala de Moisés e também fala do seu sogro Jetro. Quem era Moisés? Moisés era responsável por todo o povo de Israel. Moisés, ele tinha uma competência, ele tinha uma sinceridade, ele tinha uma dedicação, ele tinha um pulso firme. Moisés tinha o cajado também em suas mãos. Então a Bíblia diz que Moisés, eu já vi alguém falando que Moisés julgava o povo. Não.
Moisés não julgava o povo, Moisés julgava as causas. Ele julgava as causas do povo de maneira sábia, de maneira conforme a vontade de Deus, conforme Deus falava para ele poder julgar. Portanto, quando nós olhamos e vimos o verso de número 3 do capítulo 18, diz: e aconteceu que no outro dia Moisés assentou para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até a. Então Moisés estava julgando a situação do povo desde manhã até a tarde. E Moisés, ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, e eu vejo em Moisés que ele começou a se comover com a situação do povo. E se comovendo com a situação do povo, ele começou a tomar as dores do povo e aplicando em si, trazendo para a sua vida, trazendo para a sua família, trazendo para a sua casa. E de repente, o sogro de Moisés viu aquela situação e falou com Moisés, Moisés, o que você está fazendo não está certo. Há tudo em seu devido lugar. Situações entre o povo, eles podem resolver. Portanto, se você continuar desse jeito, a sua vida não vai ter um longo tempo, porque a sua ocupação está demais. Você está tomando a dor do povo, você não está comendo, você não está dormindo, você está dedicado demais a essa situação. Eu tenho um conselho para você, Moisés. Olha no meio deste povo e escolhe entre eles homens de boa reputação e coloca para julgar a causa do povo. Só porque aqui eu abro um parênteses. Coisa que mais está difícil hoje é você encontrar alguém de boa reputação para cuidar do povo. Alguém que tem uma boa reputação, igual Paulo instruiu a Timóteo. Que o bispo ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Não dado ao vinho, não espancador. Apto para ensinar. Hospitaleiro e bom dono de casa e que tem os seus filhos embaixo da sua ordenância. Em outras palavras, que tem os seus filhos na obediência. E Jetro aconselha Moisés para ele pegar esses homens que ali estavam para colocar diante da congregação para ajudar ele a cuidar do povo. E às vezes eu pergunto, se Moisés não tem um Josué junto com ele, se Moisés não tem um Ur junto com ele, se Moisés não tem uma mulher de Deus, homem de Deus junto com ele, quem que ele ia colocar para cuidar do povo?
Não poderia ser qualquer um, porque quando nós olhamos para o Êxodo, capítulo de número 31, Moisés sobe o monte para falar com Deus, e ali, para mim, é um dos papos mais extensos, a conversa mais extensa que Deus teve com Moisés, porque teve uma durabilidade de algumas horas. E Moisés sobe, está lá falando com Deus. Imagino que Moisés falava: olha, Senhor, estou na congregação, tem muitas pessoas boas lá junto comigo, que o Senhor colocou lá. Tem muitas mulheres crentes, tem muitos jovens crentes, tem muitos irmãos que querem ver o povo chegar à terra prometida. Tem muitas pessoas que querem ver o bem, tem muitas pessoas que agradecem o Senhor quando o maná cai do céu. Tem muitas pessoas que louvam o teu nome quando as codornizes caem lá para nós se alimentar. Imagino eu que Moisés estava nesse papo com Deus lá no monte. Aí, de repente, o papo com Moisés e Deus se continua estendendo. E o povo lá embaixo começa a implantar lá embaixo que Moisés não voltaria mais. Imagino eu que Deus fala assim: olha, tem muita pessoa que agradece a Deus pelo maná, mas no meio lá também tem uns que só murmuram. Tem muitas pessoas lá embaixo que na minha necessidade, Senhor, quando eu preciso de levantar as mãos para as bênçãos vir sobre eles, um pega do meu lado, do lado direito, outro pega do lado esquerdo, levanta as minhas mãos para que as bênçãos descem sobre o povo. Mas também lá embaixo tem uns que só fala mal de mim, não concorda daquilo que eu prego, não entende a vontade do Senhor comigo, acha que eu demoro demais para poder agir, acha que eu demoro demais para falar com o Senhor. Eles murmuram que tem comida. Olha, Deus, o Senhor mandou o maná, o povo estava tão necessitado de fome que eu falei para o povo que o maná era suficiente para alimentar só naquele dia. Eles não ouviram a minha voz, pegaram, levou para suas tendas, esconderam. Então, no meio da congregação tinha muitas pessoas que queriam ver Israel marchar, que queria ver Israel prosseguir, que queria ver Israel continuar, que queria ver Israel louvar a Deus, mas também tinha os coraitas. E o pior no meio da congregação não é quando o irmão falta do culto. Não é quando o irmão levanta na hora da palavra e vai fazer outras ocupações. Não é isso. A pior coisa no meio da congregação não é quando o pastor está pregando e alguém está no TikTok. A pior coisa no meio da congregação não é quando o pastor está pregando e ele está no Instagram. Não. Isso a gente corrige, repreende. A pior coisa no meio da congregação é quando tem um espírito de Corá no meio da igreja. Moisés não pode virar as costas um pouquinho, que ele já faz um montinho e começa a despregar tudo o que foi pregado com 7 anos. Está difícil de dar glória aí? Moisés não pode sair para falar com Deus, que ele fala assim: peraí, nós pode criar aqui um grupo, nós pode montar alguma coisa aqui, e Deus também vai descer para falar com nós. Deus vai falar só apenas com Moisés?
Irmão, quem tem intimidade com Deus não mexe com Ele. Quem fala com Deus não mexe com Ele. E Êxodo 31, Moisés ficou um tempo falando com Deus. Imagino que ele apresentava todas essas causas. E quando ele desce, imagino que Moisés está descendo com as tábuas da lei. E dentro daquelas tábuas da lei ali estavam os 613 preceitos. Moisés está descendo com as tábuas da lei, que Deus tinha escrito com seu próprio dedo. E de repente, quando Moisés vai descendo, ele olha lá embaixo, está acontecendo um culto lá embaixo. Penso que Moisés deu uma parada assim e falou assim, mas culto sem a presença de Deus? Porque eu estava falando com ele lá em cima. Culto sem a presença do líder? Porque eu estava lá em cima, eu estava no particular com ele, eu estava falando com ele. Esse negócio aqui está estranho. É culto de ensino, a gente tem que falar. Porque senão vira um negócio que não sabe se é a igreja, se é o mundo. Onde o pastor está, o negócio é mais centralizado. O negócio é mais por aqui, tem que ser assim, 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 assim. O pastor saiu, já muda tudo. Pastor virou as costas, já muda tudo. Não precisa mais de oração. Não precisa mais de leitura bíblica. Não precisa mais de louvor. Não, aqui hoje nós vamos fazer do nosso jeito. Cuidado com isso. O negócio não é bem assim. O negócio tem que ser conforme o vertical descendo. Tem que ser descendo, tem que ser na obediência. Às vezes nós ensinamos 6 anos. Vou diminuir. Às vezes nós ensinamos 6 anos. Uma coisinha pequenininha assim que entra, a pessoa vai lá e pega tudo, aquela coisinha pequenininha e faz uma coisa grande. E o que nós ensinamos 6 anos, pegou e jogou dentro de um latão de lixo, tampou e jogou fora. O que Moisés tinha feito durante aquele tempo todo, só foi ele retirar por um dia, o povo desconverteu. Irmão, princípio é princípio. Deus é Deus. Deus te conhece, Deus sabe quem você é e sabe a intenção do seu coração, Ele sabe. Quando ele chega lá embaixo, o povo está cultuando, e um culto diferente. Aleluia! Porque o culto com liderança é uma coisa, e culto sem liderança é outra coisa muito diferente. Tira a palavra e coloca os modismos. Quando ele chega, o culto estava bom, o povo estava dançando, o povo estava pulando, o povo estava glorificando, o povo estava exaltando, e Moisés olhou assim e falou, cadê o Deus? Se eu estava com ele agora lá, ele não falou para mim que ia ter esse culto? E o que o povo está fazendo nesse culto? Será que ele foi na minha frente e está fazendo um culto sem a minha presença? Deixa eu aproximar mais. Quando ele chega lá embaixo, até o irmão dele, Arão, tinha desconvertido, estava prestando culto a outros deuses. Aleluia! Moisés é enjoado? É. Moisés é seco nas palavras? É. Moisés é brando na palavra? É. Mas quem está conduzindo o povo não é Corá,
não é Abirão, não é Datã. Quem está conduzindo o povo é Moisés. Então nós devemos olhar para Moisés e saber, até aqui é ele que está conduzindo o povo. É ele que está conduzindo, então nós temos que saber que é ele. Aí ele chega lá embaixo, eu já tenho que terminar. Porque quem dirigiu o culto não gosta que eu passo do horário. Ele chega lá embaixo e vê o povo adorando outros deuses. Tudo aquilo que Deus tinha escrito nas tábuas, ele chega. O povo está lá embaixo, está na maior festa. Está na maior alegria lá embaixo. Eita! Dá vontade de falar, né? O povo às vezes não gosta de ensino. O povo às vezes não gosta da lei. O povo às vezes não gosta da escola dominical. O povo às vezes não gosta dos cultos de ensino. O povo às vezes não gosta da essência da palavra. Pastor, e o que o povo gosta? Da festa. O povo não gosta de tirar um particular, igual a nossa irmã falou aqui hoje, para falar com Deus. O povo não gosta de entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com o Pai em secreto e ele te ouvir. O povo não gosta. O povo não gosta nas quinta-feira, quando nós começamos às 7 horas aqui, oração. Pode contar quem vem? 1, 2, 3. O povo não gosta disso. Agora vamos para a festa. Caravana. Eita! Vamos para a festa. Compra passagem 10 vezes no cartão. Vamos para o culto de ensino. Estou com dor de cabeça. Vamos para o culto de ensino. Ai, machuquei as minhas costas. Vamos para o culto de ensino. Ah, o carro furou o pneu. Vamos para a festa. Eu vou de a pé, mas eu vou. Eita! Vamos para a festa. Eu tomei um Advil, a dor de cabeça sumiu. Estou na festa. Vamos para o monte orar. Não vou, está frio, tem cobra. Vamos para a igreja orar. Também não, lá só tem pouquinha pessoa. Eita, aleluia, 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 aleluia. Mas eu estou vendo a hora de Deus pegar um chicotinho e começar a corrigir esse Israel que gosta de festa e não gosta de culto da palavra, não gosta de culto de ensino. Aleluia, vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar. No culto de ensino pode falar em língua, no culto de ensino pode haver batismo com o Espírito Santo, no culto de ensino pode haver conversão de alma. Cadê a essência do ensino da palavra? Está perdendo a essência da palavra e está querendo coisas fáceis. Não quero a repressão, mas eu quero a profecia. Não quero puxão de orelha, pastor, não quero, pastor, não quero. Mas a profecia, eu quero. Pecado é pecado, irmão, e pecado só cura com correção. Se não tiver correção, não cura. A profecia não cura pecado. A profecia com você em pecado não te dá vida espiritual. Não muda a sua história. Agora seja obediente à palavra, seja obediente à liderança da igreja, aceita a correção para poder você ver se Deus não muda a sua história. Um rei.
O profeta chega diante do rei e fala para ele assim, olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerá. Olha o que aquele rei fez, irmão. O que ele fez? Falou, peraí, essa profecia ela não veio para mim deixar da mesma maneira que eu estou, não. Ela veio para uma correção. E se eu estou em pecado, eu preciso de mudar. Se prostrou, virou a cara para a parede, e aquela palavra ali, virar a cara para a parede, significa bater conforme os judeus batem quando está se arrependendo, porque desprezou o nosso Jesus. Ele batia a cabeça, batia a cabeça, batia a cabeça e clamava a Deus, batia a cabeça e clamava a Deus, falava, Deus, quanto eu fiz pelo Senhor, e agora a cabeça, imagino eu que a cabeça daquele rei inchou. Aí Deus falou assim, se arrependeu. Profeta, você entregou a profecia? Entreguei. Qual foi a profecia? Coloca a casa em ordem, porque certamente morrerá. Ele se arrependeu, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Valeu um glória a Deus aí? Valeu um glória a Deus aí? Se você quer que Deus acrescente na sua vida, se arrepende de uma vez por toda. Eu tenho que parar. Aleluia. Aleluia. Moisés quebrou. Pá. De repente Deus fala assim, Moisés. Olha, Deus corrigindo Moisés. Moisés, você fez uma coisa errada aí. O que estava escrito aí foi escrito pela mão do homem ou pela minha mão? Não, foi o Senhor. Mas por causa dessa situação que estava acontecendo lá embaixo, eu te dei ordem para quebrar? Não, Senhor, só não falou para mim quebrar, mas eu fiquei tão nervoso com aquela situação que eu quebrei. Então, Moisés, vamos fazer o seguinte. Agora você vai lavrar. Olha como que o trabalho de Moisés se multiplicou. Como ficou mais difícil para ele. Agora sabe o que você vai fazer? Você vai lavrar as pedras. Naquela época não tinha máquina, né, para cortar, foi tudo. Imagina eu quantas marteladas ele deu no dedo. E ele falava assim, tá doendo, eu bati aqui, mas eu errei, eu tenho que me consertar. Mateus 18. Quando você erra, sabe a primeira coisa que você faz? Correr da presença de Deus, da igreja. Vai embora. Quantas vezes Moisés deu pancada no dedo ali, falou, não, mas eu fiz uma coisa errada, eu quebrei o que não era para ser quebrado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar. E quando ele volta, imagino eu que Moisés falou, Deus, está aqui toda lapidadazinha, toda limpinha, escreve de novo. Deus falou para ele, não, eu não vou escrever de novo, Moisés. Aleluia, aleluia. O que eu escrevi você quebrou, não mandei, você quebrou. Agora, vai escrevendo, Moisés. Vai escrevendo aí. Vai escrevendo, vai digitando. Porque aquilo que eu faço, ninguém desfaz. Aleluia! Se a ordem vem lá de cima para fazer, eu não me preocupo o que eu estou fazendo. Se Deus mandou de lá, meu filho, faça assim, eu vou fazer assim. Se ele falar, meu filho, não faz, eu não faço. Mas se ele falar, eu vou continuar fazendo com muita alegria, porque ele é o meu Deus, ele me conhece, ele me salvou, ele escreveu meu nome no livro da vida, e ele vai me levar um dia para morar com ele. E eu não vou abrir mão dele de jeito nenhum.
De maneira nenhuma eu vou abrir mão dele. Porque se eu começar a ouvir o povo, eu vou cansar, eu vou sofrer, eu vou tomar atitude errada. Mas se eu começar a ouvir a voz de Deus, o negócio vai ser certo, vai ser certo, vai ser certo, vai ser certo, vai ser certo e não vai dar errado. Pastor, faz assim, assim, assim. Não. Pastor, age assim, assim, assim. Não. Mas esse pastor não dá ouvido para ninguém. Não. Os conselhos é muito bom, ótimo. O conselho de Jetro para Moisés mudou a vida de Moisés. Moisés teve mais tempo com a esposa. Glória, dá um glória aí, esposa. Teve mais tempo com a esposa, teve mais tempo com os filhos. O conselho foi muito bom, mas quando Deus toca no coração de Jetro, lá em Midian, para ele vir ao encontro de Moisés, Deus já tinha falado com Moisés que alguém ia chegar até ele para conversar. Aleluia. Deus está falando. Deus está falando. Ele está falando conosco. Ai, eu queria falar que primeiro corta aqui. Ai, mas eu vou falar. Está cortando aí? Está indo aí? Por qualquer motivo está deixando, está abandonando? E o preço que foi pago? Ah, mas eu já não aguento mais isso. Aguenta. Deus confiou você. Deus chamou você. Ah, mas eu preciso de tomar uma atitude. Não tome. Eu preciso de fazer, não faça. Eu preciso de agir assim, não age. Pastor, e quando que eu vou agir? Quando você entrar no teu aposento, fechar a porta, falar com Deus, Ele falar para você agir, você age. Fora disso, não, fica quieto, quietinho aí, fica quietinho. Ah, mas está muito difícil, o maná já veio, aleluia. Ai, pastor, mas está muito difícil, o mar já se abriu. Ai, pastor, mas está muito difícil, eu cansei de tudo isso. A codorniz chegou. Ai, pastor, mas eu estou perdendo a esperança. Canaã está logo ali. Você vai chegar lá. A promessa é para chegar. Então não desista, não para, não deixa. Não entra no barulho dos coraitas. Não adora outros deuses. O Deus que você serviu até hoje, Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e eternamente. Agora, porque a correia está apertando um pouquinho, você já quer pular do barco? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tenha mais intimidade com Deus. Tenha mais intimidade com Deus. Deus tem saudade das orações, tem. Eu sempre penso comigo e falo, às vezes quando eu dobro o meu joelho para orar e parece que eu entro numa conversa com Deus, eu falo com Ele, parece que assim, eu falo com Ele, parece que Ele está me ouvindo pertinho, de repente eu calo um pouquinho, parece que Ele está falando comigo. Eu não oro um Deus que para mim Ele está muito longe de mim, porque a oração que você pensa que Deus está muito distante de você, é uma oração inválida. Agora você que ora, sabendo que Deus está do teu lado, juntinho contigo, tio Guedinho contigo, do teu ladinho, te ouvindo, você entra num particular com Ele e começa a contar tudo para Ele, o que você tem, o que você pensa, o que você vai fazer, o que você vai agir, começa a fazer tudo isso com Ele, você vai ver, as coisas mudam. Fala para Ele, diga para Ele, conversa com Ele, chama Ele. Chama Ele. Vamos parar por aqui. 14 minutos.
Já passei, sorry. Mas tem muita coisa aqui ainda para falar. Vamos ficar de pé. Próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, daremos continuidade. Vamos falar de vamos falar de Arão. Vamos falar o porquê que Deus colocou U e Arão ao lado de Moisés. Vamos falar porquê que Moisés não entrou na terra prometida por causa de uma coisinha tão pequenininha. Por que ele olhou, viu todas aquelas belezas e Deus falou para ele, não, você não vai entrar. Podemos até falar, até depois que Moisés morreu, o corpo dele, podemos falar, tem muito campo para isso. Oremos, Senhor, na presença do Senhor. A tua palavra é fiel, verdadeira. Ela é maior, Pai. Ela é maior do que qualquer ponto, de qualquer imaginação. Ela é maior do que qualquer achismo. Ela é maior do que qualquer ego. Ela é maior do que qualquer pensamento. Meu Deus, olha para a vida do teu povo nesta noite. E a necessidade de cada um, que cada um tem. E onde nós estamos levando o nosso pensamento, Pai. Onde o nosso coração está maquinando. Senhor, é o teu povo. Eles têm o teu cuidado. Eles é guardado pelo Senhor. A providência nós sabemos que vem do Senhor. E diante do Senhor nós estamos. Que a nossa vida muda. Que a nossa casa seja transformada. Que nós, ó Pai, a nossa natureza, ó Pai, seja transformada. Em nome santo de Jesus. Coloca pessoas ao nosso lado que nos ajuda a conduzir o povo, que tem o mesmo pensamento que nós temos, que age da mesma maneira que nós agimos. Oh Deus Santo, poderoso, em nome de Jesus, despede o teu povo em paz, guarda eles, Senhor. O Senhor conhece a fidelidade de cada um. Pai, aqueles que não pôde vir, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, que o Senhor possa, Pai, estar protegendo. Oh, amado Deus da minha alma, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, guarda o teu povo. Amém e amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para sempre. Toda a igreja digam, amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, abraça os teus irmãos, saúda ele com a paz do Senhor.